Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara pode flexibilizar ou mesmo revogar o Estatuto do Desarmamento, ainda este ano. Uma proposta construída a partir de mais de 90 projetos de lei sobre o tema está pronta para ser votada pelo plenário e é uma das prioridades do governo em transição. Hoje, quem quer registrar uma arma tem que ter pelo menos 25 anos de idade, ocupação lícita, residência certa, não ter antecedentes criminais e demonstrar capacidade técnica e psicológica, além de comprovar a origem do equipamento e a necessidade do uso. Alguns pontos em debate na Casa são dispensa de comprovação de procedência, redução da idade mínima e o fim do poder de veto discricionário da Polícia Federal. Mais acesso a armas pode aumentar a segurança dos cidadãos ou a violência? Vamos debater o tema com os deputados Capitão Augusto, do PR de São Paulo, e Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da Rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Vou começar perguntando ao deputado Capitão Augusto. A flexibilização do Estatuto de Desarmamento foi uma das principais bandeiras do deputado Jair Bolsonaro, hoje presidente eleito. O senhor acredita que essa pauta pode ser votada pelo Congresso ainda nesse período de transição do novo governo? Sim, eu acredito que a gente tem tudo para estar votando agora, mesmo porque essas eleições já demonstrou que a população está extremamente preocupada com a questão da segurança pública. Hoje, a segurança pública é, sem dúvida nenhuma, o principal problema no Brasil. Politicamente, é muito interessante você dizer que o principal problema é a saúde e a educação, e com a educação você vai resolver o problema da segurança. Nós também acreditamos nisso. Só que a questão da educação vai resolver o problema daqui 30 anos, 20 anos. Nós temos política a curto, médio e longo prazo na área da segurança. E também até mesmo na questão da saúde, como o pessoal costuma falar que é o principal problema. Mas, nesse exato momento, por exemplo, graças a Deus, somente 1% da população está necessitando de atendimentos médicos e de remédios. Ao passo que segurança pública, 100% precisa. Sem segurança pública, não tem sequer o funcionamento do comércio, de indústrias, do poder judiciário, de tudo. Deu para ver isso aí nas paralisações parciais das polícias nos estados, para ver como é que uma sociedade não vive sem a questão de segurança. A própria escala de Glasgow, que é a escala das necessidades do ser humano, começa pela segurança. É a principal necessidade. E as eleições, até com o número de parlamentares, de governadores eleitos, foi com a bandeira, e nosso presidente da República, Bolsonaro, foi com a bandeira da segurança pública. Então, é um tema que realmente necessita de um espaço maior aqui na casa. E isso nós já estamos pleiteando desde o início do mandato, para que paute projetos, não só na questão do desarmamento, mas para a gente modernizar o Código Penal, o Código de Processo Penal, Lei de Execuções Penais, a própria Constituição Federal, que a duras penas nós conseguimos aprovar a redução da maioridade penal aqui na Casa, na Câmara, e infelizmente no Senado sequer colocaram para ser votado. Então, o Estatuto de Desarmamento é um dos pontos que a gente acredita que vai estar melhorando a questão de segurança pública no Brasil. Deputado Patrus Ananias, o senhor que está na oposição, tanto ao governo que está empossado como ao governo que está em transição. O senhor concorda que é possível debater esses temas ainda agora no período de transição para o novo governo? Eu considero que a questão da violência é de fato um problema muito grave no Brasil. Nós não podemos aceitar mais de 60 mil homicídios por ano. Tem também uma outra violência aí que ninguém discute, né? Quase o mesmo tanto morrem nas estradas e nas ruas. Acidentes automobilísticos, quase 50 mil. Essas mortes não são discutidas, não sei bem porquê, tem uma leve suspeita que seja o lobby da indústria automobilística, porque a vida humana é sagrada e vale todas elas no mesmo nível. Mas voltando à questão da violência em si, é inaceitável. Nós temos no Brasil, considerando os acidentes de trânsito e os homicídios, mais de 100 mil mortes violentas por ano. Isso é grave, é inaceitável. Nós temos que lutar pela vida. Uma sociedade justa, democrática, é aquela que coloca a vida como sendo o valor maior. É em torno do valor da vida que nós nos coesionamos. Agora, a nossa discordância decorre do fato de que nós consideramos que segurança pública é política pública, é dever do Estado.
Nós pagamos impostos para que o Estado nos garanta a segurança. Eu, por exemplo, não sei atirar. Não fiz serviço militar, porque morava em zona onde não incidia o serviço militar, nunca dei um tiro na minha vida. Eu pago rigorosamente em dia os meus impostos, porque eu quero que o Estado me proteja a minha família. Eu penso que nós vamos para a barbárie, onde cada um vai defender a si mesmo. Isso é a negação do Estado democrático de direito, é a negação da civilização. É a lei do mais forte, vale quem atira primeiro. Quer dizer, todo cidadão, toda pessoa pode ter uma arma. Nós sabemos que além da violência, digamos, causada pela indústria do narcotráfico, né, outros tráficos também de seres humanos, pessoas humanas, de armas, tráfico de armas, né? Vamos colocar arma mais no mercado ainda, né? Tráfico das nossas riquezas. Nós sabemos também que muitas mortes, mais de 60 mil assassinatos por ano, muitas vezes são brigas familiares, ou de vizinhos, parentes, por questões menores. Se a pessoa tem uma arma, a possibilidade do homicídio fica muito maior. Então nós teremos certamente um país com mais violência. Me assusta que alguém que esteja no poder, alguém que tenha vencido as eleições para governar o Estado democrático de direito, para governar bem o Brasil, para garantir a segurança pública dos cidadãos brasileiros, para garantir o direito à vida, venha defender a liberdade de armas, em detrimento dessa presença do Estado. Deputado Capitão Augusto, como é que o senhor avalia essa opinião do deputado Patrus, de que é possível fazer, ou é necessário tomar outras medidas pela segurança pública em vez da liberação de armas? Bom, primeiro a gente vê que essa política que estava sendo adotada até agora em termos de segurança pública é um fracasso total, essas propostas que foram apresentadas ao longo desses últimos 20 anos resultou no maior índice criminal que a gente poderia ter no Brasil. O próprio Estatuto de Desarmamento foi um grande erro. Quando foi aprovado o Estatuto de Desarmamento, as mortes violentas por arma de fogo não chegavam a 25 mil. Aliás, com arma de fogo não, os homicídios no Brasil não chegavam a 25 mil. E hoje nós estamos ultrapassando 60 mil, chegando até próximo a 70 mil, talvez, este ano. Então o Estatuto de Desarmamento foi um grande fracasso, sem contar que não considerou a vontade popular, porque foi feito um plebiscito, e no plebiscito perguntava se ele concordava que o comércio de armas de fogo deveria ser proibido no Brasil. E a população, até fizeram uma pergunta para enganar a população falou não queria que fosse proibido o comércio de armas de fogo no Brasil. 63% dos brasileiros. E mesmo assim, à revelia do que foi feito no plebiscito, ainda se aprovou o Estatuto de Desarmamento no país. Então o Estatuto de Desarmamento, na realidade, ele serviu para facilitar a vida do marginal. Porque hoje ele tem a certeza absoluta que na hora que ele for abordar aquele carro, com aquela família, com aquela pessoa, entrar numa residência, não terá uma arma lá. Porque o cidadão de bem respeita as leis, mas o marginal não. Então você facilitou demais realmente para que o marginal pudesse cometer esses crimes que estão acontecendo no Brasil. E não deu direito ao cidadão de bem de se armar. Nós não estamos pleiteando e propondo um armamento geral. Nunca o Bolsonaro disse isso, o presidente Bolsonaro, nunca ele falou disso aí. O que a gente está falando é do cidadão de bem, com critérios. E agora mesmo aqui na casa, o que nós estamos propondo é uma flexibilização para aquisição e posse de arma, não porte de arma. Posse é alguma coisa, porte é outra. Posse é você ter o direito a você ter na sua casa uma arma para você defender a sua família, se entrar uma pessoa lá, na zona rural, agora, onde não tem ninguém. Deputado, uma dúvida sobre essa questão. O senhor é da carreira policial. Muitas vezes, quando se fala sobre assaltos e violência, há uma recomendação clara da polícia de que as pessoas não reajam. Essa posse de armas não pode estimular essa reação e aumentar a violência? Essa é a recomendação que nós policiais damos, para que nunca reaja. Porque sempre o marginal não age sozinho, sempre tem alguém por trás. Por isso estou falando dessa questão da diferenciação. Uma coisa é você ter o posse, outra coisa é você ter o porte. O porte é você andar arma consigo. Nós policiais, nós andamos armados, mas nós temos um treinamento para isso. Então o dia a dia até nos capacita, digamos, a tomar alguma decisão rápida, se for o caso. O que nós estamos falando nesse primeiro momento é a pessoa que está na zona rural, para que ele tenha o direito de ter a sua arma de fogo lá. Se ele achar que ele está em condições, porque ele vai ter um curso para isso, ele vai ter uma preparação para isso, né? Mas ele vai ter pelo menos a possibilidade de defender a sua família. Se está no sítio, se está vendo que alguém está chegando na sua residência, que ele pelo menos tenha essa condição de estar defendendo a sua esposa, os seus filhos, a sua filha, de um estuprador, de um homicida, qualquer coisa assim. É isso que nós estamos pedindo. Aí vai obviamente, da condição de cada um de analisar
se é necessário, se ele precisa, se ele tem condições psicológicas para agir num caso de necessidade. Então, uma coisa é a questão do posse, outra é a questão do porte. O porte de arma, a gente também concorda que tem que ter um critério maior, até porque os próprios policiais estão na rua e vão estar abordando pessoas armadas. Então, tem que ser pessoas que tenham feito um curso, tenham passado por uma avaliação psicológica, psicotécnica, passado por curso, que comprove a necessidade. Olha, estou sendo ameaçado de morte. Então, essa pessoa, ela, pelo menos, tem que ter o direito de tentar se defender. E também, de certa forma, inibir a marginalidade e a criminalidade. Porque hoje ele tem a certeza absoluta que ele vai entrar numa residência, vai fazer o que quiser com aquela família, aquela pessoa não vai ter uma arma lá dentro, porque ele segue as leis. Sabe que se entrar naquela residência, a polícia civil, a polícia federal, a polícia militar, encontrar uma arma, ele vai ser preso em flagrante por posse ilegal de armas. Então, o cidadão de bem, ele cumpre as leis. O marginal que não cumpre. Então, se o marginal, pelo menos naquela época, em que havia a possibilidade do cidadão de bem ter sua arma, ele pensava 2 vezes antes de entrar numa casa, antes de abordar um carro. Porque ele sabia que poderia ter aquela pessoa ter uma arma. Deputado Patrus, o senhor concorda que em situações extremas, como o deputado citou, é possível flexibilizar as regras para posse de arma? Vai aumentar a violência. Essas armas certamente vão cair em grande quantidade nas mãos dos marginais, do chamado crime organizado, vai alimentá-los mais ainda, né? As pessoas de bem também são vulneráveis. Infelizmente, muitas pessoas de bem também cometem crimes. Nós estamos vendo aí, né, notícias ruins, dolorosas, né? Crimes em questões familiares, questões de herança, questões de vizinhança, brigas de bar, brigas de torcidas de futebol, sabe? De repente, uma arma torna uma coisa, o que é uma discussão, pode tornar-se uma discussão no trânsito, né? Um mal-entendido. Então, vai facilitar assustadoramente, aumentar assustadoramente os homicídios. Porque nós sabemos que o ser humano, nós somos frágeis. Um dos grandes desafios que a condição humana enfrenta ao longo da história é exatamente superar a violência. É nós criarmos uma cultura de paz, uma cultura voltada para a vida, políticas públicas, estabelecermos convivência social em patamares superiores. Algumas sociedades já conquistaram isso. O caso, por exemplo, do Canadá, muitos países europeus, especialmente os países escandinavos. E nesses países, a liberação das armas não é rigorosamente proibido. O país que libera as armas são os Estados Unidos, que é um país terrivelmente violento, o país dos massacres. Um jovem, às vezes, com problemas psíquicos, com a arma na mão, a arma da família, ele pode cometer crimes em casa ou sair com a arma, como nós estamos vendo exemplos constantes nos Estados Unidos e como já aconteceu também no Brasil, há uns anos atrás, no estado do Rio de Janeiro, numa escola. Então você coloca a mão, você não tem o controle das pessoas. Esse negócio de cidadão de bem é uma questão genérica. O ser humano tem as suas vulnerabilidades, adolescentes, crianças, de repente a criança tem acesso à arma em casa. A pessoa, então eu penso que nós temos que lutar no Brasil, sim, para termos uma política de segurança pública vigorosa, onde o Estado brasileiro, a União, os estados, os municípios, com efetiva participação da sociedade, das igrejas, construam políticas de segurança pública eficazes para prevenir e combater com eficácia a criminalidade, como muitos países do mundo fizeram, sem liberar as armas, pelo contrário. Isso aí é uma responsabilidade do Estado. Deputados, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta o deputado Capitão Augusto responde esses questionamentos. Estamos conversando sobre o Estatuto do Desarmamento. Nossos convidados são os deputados Capitão Augusto, do PR de São Paulo, e Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Capitão Augusto, do PR de São Paulo, e Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais. O tema é desarmamento. Deputado Capitão Augusto, queria responder aos questionamentos do deputado Patrus Ananias, não é isso? Sim, vamos começar pela questão de comparação com outros países, né? Que outros países até têm uma proibição de utilização de armas, com exceção dos Estados Unidos, mas a gente também tem que lembrar, Patrus, a questão da legislação nesses outros países, o quanto que é rigorosa. Aqui no país, a nossa legislação é pífia. Existe não uma sensação de impunidade, mas uma impunidade tácita. Para alguém que mata uma pessoa hoje no país, que vai acabar com a vida daquela pessoa, daquele jovem, deixar filhos órfãos, viúva, pais desolados, essa pessoa que cometeu esse homicídio, ele vai cumprir no máximo 3 anos de regime fechado e desafio alguém a falar ao contrário aqui e trazer provas. Porque a gente aborda as pessoas na rua, como policiais militares, e a gente vê que a pessoa coleciona artigos. É furto, é roubo, é estelionato,
é porte entorpecente, é tráfico entorpecente, é homicídio, é lesão corporal, é formação de quadrilha. E o cumprimento de pena é muito pequeno. Nos Estados Unidos, uma pessoa que matar alguém ele vai apodrecer na cadeia. Sabe, dificilmente ele vai sair de lá, sem benefícios. Não tem saída temporária como no Brasil, com essa jabuticaba nossa. Não tem visitas íntimas. A gravação de todo contato que ele tenha com os familiares ou com advogados. E aqui no Brasil, realmente, a nossa legislação é muito fraca. Então, não dá para comparar o nosso país com outro país que tem uma legislação muito mais rigorosa e com a criminalidade sob controle. Essa política de você vitimizar o marginal no Brasil, de você considerar que o marginal, ele não é marginal porque quer, mas porque o Estado não deu condições para ele, além de ser uma balela, é um absurdo que levou o país a essa falência na área da segurança pública, que impacta em todos os sentidos, um custo bilionário. Deputado, um outro aspecto da impunidade que tem sido apontado por especialistas é a falta de investigação criminal, que o Brasil ainda deve muito, no caso de homicídios especificamente, menos de 10% são elucidados. O senhor acha que é possível investir nisso também? Tem que investir, mas dentro da área de segurança a gente tem várias, digamos, propostas. A primeira proposta, você precisa endurecer a legislação penal. O marginal ele tem que sentir o peso da justiça. Ele tem que saber que se ele for pego, vai ser condenado, vai cumprir 20 anos de regime fechado, sem progressão da pena, sem visitas íntimas, sem saídas temporárias, sem nada. E depois, obviamente, você tem a questão do investimento nas polícias, na polícia militar, aumento de efetivo, na polícia civil, na polícia federal, na polícia técnico-científica, porque a elucidação do crime realmente no Brasil é muito baixa. Nem 2% dos crimes no Brasil que não são de autoria conhecida, são elucidados, por falta realmente de você ter uma polícia com contingente maior, com mais equipamentos, com mais tecnologia, para estar fazendo esse trabalho de investigação. Mas não é só isso também, porque não adianta nada você fazer todo esse trabalho, depois a justiça vai demorar cerca de 3, 5, 10 anos para ter uma condenação. Então você imagina hoje as facções criminosas que têm uma bela de uma bancada de advogados protelando com recursos à justiça até a sentença final. E quando há condenação, ele vai cumprir com a progressão da pena, no máximo 3, 4 anos, ainda com vários benefícios, como saídas temporárias, como visitas íntimas e por aí vai. Então não adianta só você ter uma polícia capacitada para elucidar os crimes, polícia para reprimir o crime, se o cumprimento da pena, que é o principal, né, a pessoa vai estar cumprindo o mínimo possível. Deputado Patrus, nesse conjunto de sugestões que o deputado deu para a política de segurança, o senhor acha que pode haver pontos de convergência entre governo e oposição? Nós discutimos os assuntos com serenidade, objetividade e com determinação para resolvê-los e não misturá-los, como está sendo feito aqui com o devido respeito. Claro, podemos discutir a questão da impunidade no Brasil, é grave, né? Podemos discutir a questão... Nós estamos discutindo aqui a questão do porte de armas, se isso contribui ou não para reduzir a violência e a criminalidade no Brasil. Eu defendo com base em dados, pesquisas e com base nas experiências de outros países que agrava. O que está sendo proposto aqui, com todo o respeito pelo meu colega, deputado Capitão Augusto, é que cada pessoa faça justiça com as próprias mãos. É o retorno ao estado anterior, à civilização, né? É o cada um por si. Eu defendo o Estado democrático de direito, democraticamente forte, com vigorosas políticas públicas de segurança pública para proteger a vida e os bens das pessoas, das famílias. Eu me incluo entre esses, eu sou um cidadão brasileiro, eu quero segurança. Sou de uma família numerosa, né? Eu quero segurança para mim, para os meus familiares, mas eu quero que essa segurança seja garantida pelo Estado. É para isso que nós pagamos impostos. Eu não sei se o capitão Augusto votou aqui na PEC 241, que virou a emenda 95, que congela o Brasil por 20 anos. Né? Foi aprovada aqui na Câmara, infelizmente, contra o nosso voto. Né? Bom, essa emenda congela o Brasil por 20 anos. Deputado, 20 anos. Deixa eu terminar esse raciocínio aqui, eu acho que é importante o seu objetivo, Daniela. A emenda 95 congela os investimentos do Brasil por 20 anos, investimentos em educação, saúde e segurança pública. Porque querem mercantilizar a educação, querem mercantilizar a saúde e querem também mercantilizar a segurança pública. Daqui a pouco no Brasil vai ter segurança pública quem tiver condição de pagar a sua segurança. Não, eu quero um Estado que garanta efetivamente a minha segurança e a segurança de todas as pessoas que aqui vivem. Nesses casos de grave ameaça, como o deputado citou, de invasão e tal, não se justificaria a pessoa
ter condições mínimas para se defender? Eu penso que isso deve ser questão do Estado, até porque aí também entra a questão social, né? Sabemos que essa questão de invasão tem outros desdobramentos, né? A questão diz respeito à questão também da função social da propriedade, né? A questão do bem comum, quais são os limites do direito de propriedade, considerando as exigências da vida comunitária, considerando as exigências do direito à vida, do bem comum. Então, essa questão aí vamos dizer claramente da questão da pessoa que entra para assassinar, né? Para tentar roubar, né? Assim, a minha posição é muito clara. Nós temos que reduzir a criminalidade no Brasil de duas formas. Da forma preventiva, não está sendo bem enfrentada. Inclusive, combater as cabeças do crime. Quando nós enfrentamos, por exemplo, a questão do tráfico de drogas, tráfico de pessoas, de seres humanos, de crianças, de mulheres, tráfico de armas, né? Nós não estamos tendo a competência para ter ações preventivas que identifiquem quais são as pessoas responsáveis, quem coordena efetivamente essa rede criminosa no Brasil, que são, inclusive, pessoas muitas vezes poderosas e muito bem relacionadas. Então, uma ação vigorosa de prevenção e também uma ação vigorosa de repressão sobre aquelas pessoas que cometeram um crime. Isso estamos de acordo. Agora, o que eu não concordo definitivamente é que cada cidadão tenha uma arma e se defenda. Isso é voltar ao Estado anterior ao Estado democrático. Deputado Capitão Augusto. Faça justiça com as próprias mãos. Né? Que ponto exatamente o senhor defende de mudança no Estatuto do Desarmamento? Porque hoje a gente já tem regras que permitem as pessoas ter acesso a armas. E são vendidas aí cerca de 30 mil armas legalmente no país. O que o senhor acha que deve ser modificado? O que eu acho que deva e acho que vai ser aprovado agora. Obviamente que o Patrus tem uma posição, também tem uma outra posição, mas lembrando que nós vivemos numa democracia, a democracia é a vontade da maioria. E a maioria quer mudança na legislação penal. E o próprio plebiscito diz isso também, que a população quer ter o direito de se armar. Não é que ele vai comprar, mas ele quer, quem tiver condições, quem achar que é importante para ele, que ele tenha o direito de comprar essa arma, e é isso que nós trabalhamos em cima disso. Nós temos uma legislação que até que não é toda ruim a questão do Estatuto de Desarmamento, mas ela fez alguns, digamos, amarras que inviabilizou a pessoa a ter o seu porte de arma e até mesmo de adquirir armas. Então, o que nós estamos propondo agora não é uma revogação total, e muito menos estamos propondo o armamento total da população, de jeito nenhum. Mas, por exemplo, vamos pegar o porte de arma. O porte de arma ele estabelece vários requisitos. Então, você tem que comprovar a necessidade, você tem que ter ficha limpa, você não pode ter nenhum tipo de processo, você tem que passar por uma avaliação psicológica, você tem que ter comprovado atestado mental, a questão de idade mínima, de você fazer cursos. Então, você preenchendo todos... Para posse. Para posse. E o porte também. Você preenchendo todos esses requisitos, ao final você pleiteia o porte de armas. Só que hoje está restrito à mão do delegado federal em cada estado. Então, se é um delegado desarmamentista, ele não concede, como foi no estado de São Paulo. Durante muito tempo, mais de 10 anos, não concedeu um porte de arma para ninguém. Então, para nós, o que a gente está querendo é que essa pessoa, se ele cumpriu todos os requisitos, que ele tenha o direito a ter o seu porte de arma. Quem vai controlar esses requisitos? Esses requisitos quem vai controlar? Quem vai examinar essa pessoa? Se ela tem ou não as condições de ter essas armas? É como uma questão de você, obviamente com menor grau, mas digamos tirar uma habilitação. Então você vai fazer um exame psicotécnico, psicológico. Você comprova que não tem antecedentes, que é um cidadão de bem. Você comprova a necessidade. Eu moro na zona rural, é uma área perigosa, está tendo muito assalto, está tendo muito roubo, eu estou sendo ameaçado de morte, a minha família está sendo ameaçada de morte. Então, você comprovando esses critérios, né, você tem a possibilidade daquela pessoa ter o porte. O que não pode realmente é a pessoa ter todos esses requisitos, comprovando que está sendo ameaçado de morte, que mora numa área de risco, que está numa zona rural onde a polícia não tem como fornecer segurança. O Estado não dá segurança na zona rural, Patrus, não tem como. No Malemar a gente tem efetivo para fazer o policiamento dentro das cidades, na parte urbana, na área rural. O cara está à mercê de Deus lá, só Deus e ele mesmo. Então, para o marginal é muito fácil ele nessa casa, nessa residência, entrar, abusar da esposa, da filha, dos filhos, roubar todo o patrimônio e não ter sequer uma reação da pessoa. Então, o que a gente está propondo é uma flexibilização, uma modernização, uma adequação do Estatuto de Desarmamento. Não é uma revogação total. Deputados, a gente está se encaminhando para o final, então gostaria que os senhores fizessem suas considerações finais e peço também que os senhores falem quais estratégias os senhores pretendem adotar. O deputado Patrus Ananias, aí, que é contrário a mudanças no Estatuto de Desarmamento, o deputado Eu insisto nesse ponto,
Daniela, que a questão da violência é, de fato, uma questão séria no Brasil e que deve ser enfrentada com prioridade. Mas, a meu ver, enfrentada pelo Estado brasileiro com a efetiva participação da sociedade através de políticas públicas. Entre as políticas públicas está a segurança pública. Nós temos que investir na segurança pública brasileira. O que o meu querido colega, deputado Capitão Augusto, está dizendo aqui é que no Brasil fracassou, então, as políticas de segurança pública, né? As Forças Armadas, as polícias militares, Polícia Civil, Polícia Federal, Poder Judiciário, Ministério Público. Pelo depoimento dele, há um fracasso do Estado brasileiro e das instituições responsáveis para garantir a segurança e a vida das pessoas, das famílias, das comunidades. O nosso compromisso é lutarmos no Brasil sempre por um Estado democrático de direito, onde a segurança pública seja efetiva e seja um direito do cidadão, que paga os seus impostos para ter a segurança. E não transferir para o cidadão, numa volta à barbárie, né, ao estado anterior à civilização, onde cada um se defende, né, onde cada um faz justiça com as próprias mãos. O que nós queremos é que o Estado garanta às pessoas a sua integridade, a sua vida, os seus bens. É para isso que nós lutamos. E é para isso que nós investimos nas polícias. Militar, Civil, Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário, Forças Armadas, para garantir a nossa segurança. É isso que eu, como cidadão brasileiro, quero. Que a minha segurança seja garantida pelo Estado. Eu não quero cuidar da minha segurança, eu não sei atirar. Eu quero que o Estado me garanta. E para isso eu pago impostos. E penso que esse deve ser o raciocínio de toda cidadã e de todo cidadão brasileiro que efetivamente ama a vida e tem compromissos com a paz e o bem comum. Deputado Capitão Augusto, suas considerações finais e um pouquinho aí da sua estratégia liderando essa possibilidade de votação do Estatuto do Desarmamento. Bom, com todo respeito ao meu amigo Patrus, né, mas barbárie nós já estamos vivendo. 62 mil mortes violentas por homicídios no Brasil. Fora a questão do trânsito, que eu também concordo, que também é um problema da legislação que é muito fraca no Brasil. A questão das facções criminosas dominando todo o Brasil. O tráfico de entorpecentes chegou até na zona rural. Então, a política de segurança pública adotada pela esquerda nos últimos anos demonstrou, sim, um fracasso total. O Brasil é o país mais violento do mundo e paga um alto preço até no turismo. Até no turismo. Os turistas não vêm para o Brasil, nós estamos perdendo para a Argentina, para o Chile. Não vêm para o Brasil por medo do Brasil. Então, a questão da segurança pública, a gente tem que ser revista. E o Bolsonaro foi eleito sem grande partido, sem mídia, sem dinheiro, sem nada, com essa bandeira realmente de mudar a questão da segurança pública, endossada pela população. O tamanho da bancada, conhecida bancada da bala, pejorativamente chamando, aqui na Câmara, que aumentou substancialmente para o próximo mandato, foi também em cima de uma política que a sociedade espera de mudança e de, obviamente, você endurecer a nossa legislação penal. Então, nós temos a convicção que nós faremos isso no próximo mandato, né, e há de ser respeitada a vontade da maioria, há de ser respeitado, tem que respeitar a minoria, mas a maioria quer essa mudança e eu tenho a plena convicção que nós vamos mudar agora. Inclusive, nesse término desse mandato agora, nós ainda vamos aprovar vários projetos na área de segurança, inclusive a flexibilização do Estatuto de Desarmamento. Deputados, obrigada pela participação. Eu agradeço. Já deixo o convite para os senhores retornarem e falar aí sobre outros pontos da política de segurança que os senhores já começaram a dar algumas pistas. Chegamos ao fim desta edição do Câmara Debate. Eu sou Daniela André e esta é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu conversei com os deputados Capitão Augusto, do PR de São Paulo, e Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais. Você pode rever essa e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. E você também pode opinar sobre este e muitos outros temas. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.